Agora contato com a redação da Tribuna de Limeira, onde está o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin, que vem trazendo também as suas impressões aqui para o nosso programa. Bontorin, seja muito bem-vindo mais uma vez, um grande abraço. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Terça-feira, né? Já quase o penúltimo dia da semana. E nós estamos preparando o fechamento da edição antecipada aqui na tribuna e também correndo atrás das matérias, né? A gente fecha na sexta-feira, mas a quinta-feira para a gente, como é feriado, realmente nós estamos nessa correria aqui, Beto. Tem que jogar tudo para amanhã, sem dúvida nenhuma. Cláudio, lembrando, o sistema bancário funciona normalmente na sexta, né? Funciona, Beto. Na realidade, o que não vai funcionar é o serviço público municipal, é o estadual, é o federal em alguns setores, com exceção dos setores essenciais, que esses funcionam inclusive nos feriados, como os plantões de saúde nas UBSs, que já são pré-determinadas para atendimento 24 horas, né? Mas o sistema bancário não. O sistema bancário para na quinta e volta na sexta. E então, basicamente, não teremos assim um feriadão, porque o banco funcionando, você sabe que muda um pouco a situação do restante do cotidiano do cidadão, né? Eu digo isso porque quando tem um feriado a gente pode pagar assim, a maioria das contas no dia seguinte, né? Mas aí, se você achar que vai pagar só na segunda-feira, de repente você vai ficar com 3, 4 dias aí, vai dar juros consideráveis, hein? Se vencer no dia 21, você tem que pagar no dia 22, não Claro, tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Então tá muito bom. Não Cláudio, tem jeito. hoje nós vamos falar sobre mobilidade. Eu sei que você é um fã da mobilidade aqui de Limeira. Gostaria que você falasse sobre isso. Eu sou um crítico da mobilidade desde tempos áureos, né? Quando eu fazia minhas colunas, o texto e contexto na Gazeta de Limeira, né? Hoje, as minhas colunas, as matérias que eu faço sobre esse assunto, realmente é um assunto que traz para a gente uma situação muito complexa de não entendimento do porquê a mobilidade ainda é ruim em Limeira em todos os sentidos, Beto. Isso não é um problema da atual administração, mas na atual administração a situação parece que deu uma piorada violenta. Embora nós tenhamos um plano de mobilidade aprovado pela Câmara, que durou para ser feito, mas pelo que eu percebo, esse plano de mobilidade é mais voltado para o transporte público, né, do que propriamente para a mobilidade de uma maneira geral. E isso daí, com certeza, não evita os transtornos quando nós temos obras sendo realizadas, como as que estão sendo realizadas agora, ali na Alberto Ferreira, na Tiradentes, na Carlos Gomes, na José Alberto Ferraz de Abreu, né? Que são as obras da adutora da BRK. Obra importante, imprescindível para o abastecimento, mas o transtorno não é culpa da obra, né, Beto? O transtorno é culpa da falta de planejamento, de opções, de estudo também, para que fossem divulgados desvios do trânsito, né, rotas alternativas, mas com mais antecedência. Não adianta você começar a obra na segunda e divulgar as mudanças de trânsito na sexta-feira. Você tem que ir dando o cidadão, dando opção para o cidadão, para ele poder ver qual é a melhor rota que lhe cai na hora de sair de carro ou mesmo de pegar um ônibus, porque ali houve uma modificação muito grande, né? Inclusive
no hipermercado ali na esquina da Comendador Agostinho Prado com a Alberto Ferreira, a entrada e a saída do estacionamento externo, né, não coberto, está sendo pela mesma portaria. Então, fica difícil a gente fazer tratar a mobilidade sem pensar que o grande problema que a gente vê é falta de estudo e planejamento. Inaugurou-se o viaduto da Barroca Funda. Anteriormente, nós aqui da tribuna fizemos uma matéria sobre a questão da Rua Tiradentes e da Avenida Santa Bárbara, que dão acesso direto à Avenida Lauro Correia, e que é a ligação do viaduto Barroca Funda, mostrando que a situação ia complicar. Beto, a situação ali nos horários de pico é terrível. E ainda tem vereador querendo voltar estacionamento na Rua Tiradentes. Se isso ocorrer, aí sim nós teremos uma imobilidade urbana muito grande. A gente tem percebido que, infelizmente, esse planejamento de mobilidade tem se restringido a rotatórias com semáforos e lombadas à torta e à direito na cidade. Infelizmente, a mobilidade não é apenas isso, né? Cláudio, eu queria acrescentar, aliás, algo que eu esqueci de comentar com o nosso companheiro José Antônio Encinas, que nós já falamos sobre isso, mas acrescentar na sua lista de críticas e observações em relação à mobilidade, algo que está acontecendo também na rotatória que dá acesso à rodovia Limeira-Cordeirópolis, por inauguração de um supermercado naquelas imediações. Bom, o que aconteceu? Eu, infelizmente, moro por ali e tive a infelicidade, né, eu ia atravessar o anel viário, era sentido centro-bairro, e eu ia passar por essa rotatória para ter acesso a um posto de combustível que fica logo na sequência. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu fiquei quase 15 minutos, Cláudio. Eu nunca vi uma fila daquele tamanho. Era uma fila que deveria ter, assim, chutando baixo, deveria ter mais ou menos uns 150 a 200 metros. Por que essa fila foi causada? Porque quando eles fizeram a previsão do tempo nesse semáforo, eles deram, obviamente, mais tempo para quem está no anel viário e não para quem está descendo a avenida. Acho que deu para entender. Só que o tempo para quem está descendo a avenida, em determinadas ocasiões, é um tempo muito curto, ou seja, eles dão 30 segundos para quem vai passar a avenida e dão, em média, um minuto e pouco para quem está no anel viário. Então, meu amigo, 10 minutos parado numa fila, mais de 10 minutos, o sistema ainda não está funcionando perfeitamente e já causou muita irritação, principalmente quem vai fazer um simples retorno para ter acesso aos supermercados. A gente vai perder 15, 20 minutos, dependendo do horário que passa, viu, Cláudio? Beto, olha bem, na realidade esses semáforos são semáforos inteligentes e monitorados. Quem monitora esses semáforos deveria ter a sensibilidade de reduzir o tempo de parada e o tempo de sequência conforme o trânsito daquele local. Ou seja, o monitoramento está percebendo que está havendo uma demora para determinada rota e está havendo uma rapidez muito grande para outra. Então, há como controlar esse tempo de forma manual. Agora, é preciso, né, planejamento, estudos. Se você perceber na rotatória do Enxuto, por exemplo, conforme o tráfego, há um tempo diferenciado para cada sinal, para cada conjunto de sinaleiros, né? Então, isso é preciso ser feito, isso tem que ser feito. A cidade tem um problema sério no centro com os semáforos. Isso já faz uns 15, 20 anos que acontece, ninguém acerta. Não sei se nós temos um especialista em trânsito na Secretaria de Mobilidade Urbana que pudesse tentar resolver isso. Quando veio aquela secretária lá de São Carlos, no governo Radiche, eu não me lembro o nome dela, acho que era Adriana, né? Eu imaginei que iria resolver, porque ela fez um trabalho muito bom na cidade de São Carlos, e na época minha filha estudava lá na UFSCar, com os semáforos.
então não tinha uma rua, uma avenida em que os semáforos não estavam devidamente sincronizados, o que não ocorre em Limeira. Às vezes o semáforo fecha antes e o próximo, que deveria fechar logo em seguida para abrir assim que esse que fechou fosse aberto novamente, não. Você está passando o verde, ele está fechando o vermelho na sequência, numa mesma rua, numa mesma direção, com 3, 4, 5 equipamentos de semáforo dela. Então, é um problema sério, é um problema crônico da cidade, que eu gostaria de saber como poderia ser resolvido. Sinceramente, eu não culpo aqui a atual administração pelo problema, mas também não está sendo feito o suficiente para tentar resolvê-lo. O trânsito de Limeira faz tempo que deixou de ser de uma cidade de pequenas dimensões, né, Cláudio? Essa é a grande verdade, né? Mesmo as cidades pequenas, estive desse final de semana numa cidade pequena, com quase 20 mil habitantes, e também tem os seus gargalos, e lá é pior ainda, porque você não vê agente de trânsito ajudando. Agora, aqui em Limeira, uma cidade dessas dimensões, realmente, concordo com você, não dá para entender. Cláudio, vamos nos preparar, então? Sim? De fato, Beto, só para concluir, nós tivemos um problema muito grande no planejamento da cidade, lá na década de 30, 40, quando os planejadores daquela época fizeram aquele estudo que Limeira teria, nos anos 2000, 80 mil habitantes. Olha, nós estamos com 311 mil. Não, e nós temos dois grandes problemas, né? Porque, a exemplo de algumas cidades, nós temos os nossos grandes corredores, principalmente assim, os corredores centrais que partem do centro da cidade, são ruas, Cláudio, são ruas estreitas. Nós não temos avenidas, ruas estreitas. Né? Não temos avenidas que cortam o centro da cidade, como a maioria das cidades também. É um problema, Cláudio, é um problema, mas dá com um pouquinho de inteligência e engenharia, né? Dá para contornar esses problemas, e a presença dos agentes de trânsito não apenas para multar nas ruas, né, mas para orientar o trânsito principalmente, né, Cláudio? Isso a gente percebe também que falta muito. Exatamente, isso é fundamental. Então a multa. Cláudio, amanhã tem mais, daqui a pouquinho a gente se fala, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até lá. Já temos convidado para o Debate Farol? O nosso editor-chefe aqui do Debate Farol teve um final de semana que ele comeu muito chocolate e ele está se restabelecendo ainda, vai me contar ainda hoje à tarde. Então tá bom, Beto. Valeu. Até amanhã, um grande abraço e uma ótima terça-feira a todos. Valeu, obrigado, Cláudio. É isso aí, jornalista Antônio Cláudio Bontorim falando da redação da Tribuna de Limeira.